tornar escritor, a gente, por mais que a gente escreva, a gente faça, tipo, será que um dia eu vou me tornar realmente um escritor, né? Dentro da possibilidade daquilo que a gente sempre quer tentar fazer melhor. Mas eu escrevo desde garoto. Eu, com 10 anos de idade, 9 anos, eu escrevia, fazia histórias em quadrinhos. E com o tempo aquilo foi começando a juntar, você começa a escrever todo tipo assim, de vertente assim, de texto, crônicas, contos, poesias, até que você começa a parar em algo que você se sente um pouquinho melhor e você vai guardando aquilo, né? Aquele negócio de dizer que você tem coisas em gavetas, na verdade não deixa de ser uma realidade. Você começa a juntar um monte de textos, as coisas assim, dá para publicar, dá para fazer um material, de repente dá para a gente escrever, colocar um livro, fazer uma publicação. E aí, juntando esse trabalho todo antigo que tinha, eu publiquei um primeiro livro e aí depois a sequência você vai desenvolvendo, você vai dando sequência, mas isso realmente é uma coisa que eu trago da infância já. O meu estilo é totalmente livre, sabe? Eu não tenho e não me prendo assim a estilos, a temas, a conceitos, a uma determinada técnica, uma determinada tendência, sabe? É totalmente livre, os versos são livres, os textos são livres. E eu acho que é a forma mais gostosa de escrever, você ter letras livres, você ficar bem à vontade no sentido de expor o sentimento que você tem, o sentimento que você vem a passar. Os livros são 6 livros que eu tenho publicados, tem um 7º que está terminando de ser feito agora. São O Azul Invisível do Mês que Vem, Pirâmide de Palavras, que as duas se transformam em cores, Palavras Correndo Atrás de Textos. Eu tenho uma coletânea Azul Macadam, que foi traduzida para o francês, foi lançada na França pela Edition Tampuy, e que muito legal em termos de ter sido bilíngue e ter tido uma recepção, uma boa receptividade. E tem também um trabalho que eu fiz a 4 mãos em termos de roteirização, de edição da biografia do Davi Cardoso. Então esses são assim os livros principais, tem ainda participação no Vozes das Artes Plásticas e outros trabalhos, algumas coisas em coletâneas, mas esse é mais ou menos o material que a gente tem. Do nada, né? As ideias caem. Eu acho que letras, enfim, você sabe que o texto realmente, o texto poético, o texto da poesia, ela vem muito de sentimento, né? Ela vem muito realmente de algum momento, de algo que você se identifique, de alguma coisa que você interprete, que você verifique o jogo de palavras. As coisas vêm assim em qualquer lugar que você esteja, de repente, com o uso do pensamento e surgem. Do nada mesmo, não tem uma explicação, não tem uma coisa de você sentar, eu vou escrever sobre isso. Isso nunca teve comigo. Comigo as coisas sempre surgiram assim, elas vêm, você tenta puxar, né? Depois, de repente, você começa a trabalhar um pouquinho melhor, dá uma burilada, se diverte um pouco, e aí você consegue juntá-las, uni-las, fazer com que elas se entendam um pouquinho ali, conversem entre elas, se entendam, e aí, de repente, os textos saem. Isso quando a gente fala de poesia, né? Já o conto, a crônica, não deixa de ser, de qualquer forma, o mesmo sentimento das coisas virem, mas já é diferente realmente a escrita, né? Você, na crônica, é mais um explodir de um cotidiano, o conto é mais aquela ideia que você tem que dar uma sequência e dar um início, meio e fim, enfim. Mas a gente vai desse jeito, do nada surge alguma coisa. Olha, eu acho que é a última frase. Sempre. A primeira é aquilo que eu digo, as coisas vêm, né? Aí você começa a desenvolver, começa a trabalhar, começa a fazer alguma coisa e você tem que fechar aquilo de alguma forma, né? E às vezes o fechamento não vem tão fácil assim como o início do texto, como aquela explosão inicial, né? É o que eu digo, aí é aquela sequência do trabalho, mas muitas vezes ela vem mais facilmente, mas eu acho que o final é bem mais complicado. Se não exercitar, se não se dedicar e principalmente ler muito também, né? Não adianta você escrever sem você ter um universo
de certa forma, meio, não digo encantado, mas que tenha base, que tenha um conteúdo, que tenha... Você precisa ter muita informação, né? Você tem que ter... E às vezes não, né? Tem pessoas que nascem falando aquilo que nunca viram, né? Sabe? Mas principalmente o exercício, né? do texto, principalmente trabalhar muito, burilar muito, tentar se aperfeiçoar. Acho que eles têm que ter metodologia, têm que tentar trabalhar, desenvolver, enfim, encontrar o seu tempo, né? E principalmente ter autocrítica, isso é básico, fundamental para você poder escrever. Olha, eu adoro muito o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Ele é um livro que ele abre muito a mente, justamente. Eu acho muito importante essa abertura. É uma viagem fantástica, é um escritor incrível. Esse livro, para mim, eu acho que é um marco, sabe? É um livro que eu adoro particularmente. Evidente, tem inúmeros livros, né? Você pediu um, é uma maldade, porque a vontade que a gente tem é de citar 10, 15, 20, mas assim, um livro especial para mim sempre foi 100 Anos de Solidão. Palavras correndo atrás de textos. Eu acho que esse poema, inclusive, significa um pouco dessa busca que a gente tem. As palavras correm, a gente tem que correr atrás da vida, né? Letras correm atrás de palavras, que correm atrás de frases, que correm atrás de sentenças, que correm atrás de significados, que correm atrás da loucura, da imaginação, da doideira. Insana e sana, para dentro de nós, para fora de nós, para mim, para todos. Textos esperam por letras, palavras, frases, sentenças, significados, imaginação, na esperança de conseguir formar palavra, frase, texto, conceito, definitivas, definitivos e resolutos. Mentes famintas correm atrás de letras, palavras, frases, sentenças, textos, significados do estender. É isso aí. Eu sou Henrique Alberto Medeiros Filho e eu estou em campogrande.online.